Você vai ouvir 6 relatos reais de viajantes que dormiram sozinhos em estradas desertas e encontraram coisas que caminham no teto, batem na porta, cercam motorhomes e surgem no meio da madrugada. Depois de hoje, você nunca mais vai dormir tranquilo na estrada. Meu nome é Rafael Muniz, tenho 41 anos e viajo de motorhome desde que fiz 30. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em que dirigi pela BR-319, entre Manaus e Humaitá. Dizem que aquela estrada é vazia, isolada e silenciosa. Mas o que eu vivi ali me mostrou que algumas estradas não são apenas caminhos. Elas observam, elas acompanham e às vezes elas seguem você. A BR-319 é conhecida como a Estrada Fantasma. Quase 1000 quilômetros de nada. Nada de casas, nada de postos, nada de luz. Só mata fechada, buracos e um silêncio que pesa no peito. Quando você dirige ali por horas sem ver outra pessoa, começa a sentir que o mundo acabou e você não percebeu. É só você, a estrada e um vazio que parece ter vida própria. Eu sempre quis fazer esse trecho de motorhome. Uma viagem longa, de introspecção. Mas descobri rápido que naquela estrada não existe silêncio que não tenha intenção. Era final de agosto, um período mais seco. Eu havia saído de Manaus cedo e pretendia dormir em algum ponto afastado, parar o motorhome em um recuo da estrada e descansar. O motorhome era novo. Câmeras externas, bom isolamento acústico, faróis auxiliares, tudo funcionando bem. As primeiras horas foram tranquilas. Eu ouvia podcasts, mantinha a velocidade baixa por causa dos buracos e curtia o trajeto. Era quase 6 da tarde quando percebi que o sol se despedia atrás da linha da mata. Naquela região, o escuro chega rápido, a floresta engole a luz. Continuei mais um pouco, e aí o problema começou. À medida que a noite caía, percebi algo incomum. A estrada parecia repetida. Não era déjà vu. Era como se eu tivesse passado pelo mesmo trecho 3 vezes. Um tronco caído à direita, uma árvore torta à esquerda, um pedaço de asfalto mais liso que o resto. Primeira vez, ok. Segunda vez, coincidência. Terceira vez, o estômago apertou. Olhei o GPS, sem sinal, normal. Olhei o mapa offline. Eu continuava na mesma direção, mas a sensação de repetição era tão forte que comecei a ficar inquieto. E então, notei que o motorhome parecia mais pesado, como se estivesse contra alguma resistência invisível. A velocidade começou a oscilar, mesmo sem eu tirar o pé do acelerador. Olhei os retrovisores e vi algo que me deixou gelado. As luzes traseiras refletiram uma silhueta, muito distante, parada no meio da estrada. Uma pessoa, não poderia ser, mas estava ali, imóvel. Sozinha, a quilômetros de qualquer civilização. Pisquei. A figura sumiu. Continuei dirigindo, mas com um peso novo nas costas. A viagem não era mais tranquila. A estrada estava diferente. Uns 20 minutos depois percebi outra coisa. As árvores estavam mais próximas do acostamento. Muito mais próximas. Como se, durante a noite, a mata tivesse avançado centímetros, talvez metros, em direção ao asfalto. Era uma sensação horrível. Tudo parecia apertado, fechado. E eu tinha certeza de que aquela estrada não era tão estreita assim. Quando chequei a câmera traseira, vi novamente a figura no meio da pista, agora mais perto, e parecia maior. Eu tentei ajustar o brilho. A imagem oscilou. Quando voltou, a figura estava ainda mais próxima. Mesmo com o motorhome em movimento, era impossível. A aceleração estava constante. Eu não diminuí, mas o que quer que fosse, se aproximava. Comecei a sentir o ar mais quente dentro da cabine. O motorhome parecia pequeno. Pequeno demais para o espaço enorme que havia na estrada. E então, pela primeira vez, ouvi algo. Não foi batida, não foi animal. Foi a sensação de que alguém caminhava atrás do motorhome. Não sons, mas vibrações. Como se passos pesados sincronizassem com o movimento das rodas. Olhei pelo retrovisor interno. Nada. Mas o sistema de câmera traseira piscou com interferência. E eu vi uma sombra ocupando quase toda a pista.
uma sombra ereta, acompanhando o motorhome como se estivesse sendo puxada por ele. O momento decisivo aconteceu perto das 8 da noite. A estrada ficou tão escura que parecia que meus faróis estavam desligados, mesmo no máximo, e pela primeira vez, senti que não estava dirigindo sozinho. O motorhome começou a vibrar. Não era mecânico, parecia externo, como se algo enorme encostasse levemente na estrutura, como se algo me seguisse, colado ao veículo. A pressão aumentou. O volante ficou mais rígido. A direção exigia mais força. Era como dirigir contra vento forte. Mas não havia vento. A câmera traseira acendeu sozinha, mesmo sem eu pedir. E a imagem apareceu. Uma figura enorme, impossivelmente alta, ocupando quase toda a visão traseira, sem rosto, sem detalhes. Apenas um contorno humanoide imenso, negro, silencioso, que parecia tocar o motorhome com a ponta dos dedos. E então, a figura inclinou a cabeça, como se estivesse tentando ver através das paredes. Eu perdi o ar. O corpo inteiro congelou, mas continuei acelerando. O motorhome vibrava como se estivesse sendo empurrado por fora. Eu estava a mais de 70 km por hora, mas a figura continuava ali, acompanhando. Impossível, irracional, mas real. O sistema de câmeras travou, apagou, e a escuridão tomou tudo. Continuei dirigindo por instinto. Uns 5 minutos depois, que pareceram horas, a estrada abriu. A mata afastou. O ar ficou leve. E a sensação desapareceu. Estacionei no primeiro ponto largo que vi. Saí do motorhome tremendo. Silêncio absoluto. Olhei para trás. Nada na estrada. Absolutamente nada. Mas quando fechei a porta, percebi algo que me fez quase cair. No pó acumulado da parte traseira do motorhome. Havia marcas de dedos enormes, 5 dedos, mais longos que qualquer mão humana, como se alguém tivesse encostado no veículo durante a viagem, ou pior, como se tivesse segurado o motorhome para acompanhar. Nunca mais fiz a BR-319 sozinho. Não sei o que era aquilo. Não sei se era gente. Não sei se era sombra. Não sei se era a estrada em si ganhando forma. Só sei que algo me seguiu, e não era pequeno, não era humano. E não precisava correr para me alcançar. A BR-319 continua lá. Quilômetros e quilômetros de nada. Mas eu aprendi. Alguns vazios não estão vazios. Eles só estão esperando. Meu nome é Clara Mourão. Tenho 34 anos. E viajo de motorhome desde os 29. E se tem um lugar no Brasil que eu sempre quis conhecer profundamente, é a Chapada dos Veadeiros. Mas foi lá que eu vivi uma das noites mais longas da minha vida. Uma noite em que eu descobri que existe algo. Algo que não dorme. Algo que caminha. E que circulou meu motorhome até o amanhecer. A Chapada dos Veadeiros é linda de dia, mas à noite é como outra dimensão. As estradas que levam aos pontos mais isolados não têm iluminação alguma. E quando o vento para, como aconteceu naquela noite, a sensação é de que o mundo inteiro prendeu a respiração. Eu sempre gostei de dormir em locais afastados, ver o céu estrelado, sentir o ar seco. Mas naquela noite, percebi uma coisa. O silêncio pode esconder movimentos, e nenhum silêncio é tão profundo quanto o da Chapada. Eu tinha chegado à Chapada dos Veadeiros numa terça-feira, fim de setembro. Era baixa temporada, então quase todos os campings estavam vazios. E eu preferi parar em uma área livre, recomendada por viajantes. Um terreno alto, com vista para o Vale da Lua, onde motorhomes costumam dormir de forma segura. A noite estava perfeita, céu limpo, lua fina, estrelas infinitas. Eu cozinhei dentro do motorhome. Respondi mensagens e assisti a um vídeo antes de dormir. A previsão dizia que não ventaria, e de fato não ventou. Quando deitei, tudo estava em absoluto silêncio. Mas meia hora depois, o silêncio começou a mudar. Eu estava quase dormindo quando senti algo muito leve. Uma vibração pequena no chão do motorhome, como se alguém tivesse encostado de leve no veículo. Nada brusco, nada forte, mas perceptível. Abri os olhos. Fiquei imóvel. Esperei. E então senti de novo
Uma pressão suave na lateral esquerda, como se alguém tivesse posto a mão na lataria. Pensei que fosse vento, mas o vento não existia naquela noite. Levantei devagar, peguei meu celular e olhei pelas janelas. Nada. Escuridão total. Mas quando voltei para a cama, percebi algo que me deixou inquieta. A sensação não vinha de um lado só. Vinha de todos os lados, uma de cada vez. Como se alguém estivesse andando silenciosamente ao redor do motorhome e tocando a estrutura de tempos em tempos. Peguei o controle das câmeras externas e ativei as laterais. A câmera esquerda apareceu. Nada além de mato ralo e algumas pedras. À direita, nada também. Frente, a estrada deserta. Traseira, a planície aberta atrás do motorhome. Tudo normal, mas a sensação continuava. Um leve deslocamento de ar, imperceptível, mas que você sente quando algo se aproxima da parede do motorhome. Mesmo sem som, mesmo sem movimento aparente, era como se uma presença contornasse o perímetro. Eu tentava racionalizar. Pode ser animal, talvez um lobo-guará ou um cachorro do mato, mas não havia barulho algum, nenhum arrastar de patas, nenhum passo. E animais não se movem em círculos perfeitos. Depois de cerca de 5 minutos de silêncio absoluto, aconteceu. O motorhome balançou ligeiramente, muito pouco, mas de forma clara, não como se algo tivesse batido nele, mas como se algo pesado tivesse caminhado muito devagar ao lado. Eu sabia como era o peso de alguém andando lá fora. Já tinha vivido isso em campings, mas dessa vez era diferente. O peso era maior, mais denso e mais ritmado. Dava para perceber um padrão. Passos lentos, compassados, circulares, como se alguém caminhava em volta, e em volta, e em volta, sem parar. A sensação durou tanto que comecei a cronometrar mentalmente. Se a pessoa, ou coisa, mantivesse aquele passo, deveria completar um círculo completo em cerca de 40 segundos. Eu contei. 1, 2, 3. No 40, a vibração leve voltou na parede inicial. Era um círculo perfeito, vezes e vezes sem parar. Por volta de 2 da manhã, porque eu chequei o relógio, percebi que o movimento mudou. Não era mais um círculo, era algo mais lento, mais preciso, como se a presença tivesse decidido finalmente parar. Eu fiquei completamente imóvel, nem respirei direito, e de repente, a câmera traseira acendeu, sozinha. Eu não encostei no controle. A imagem apareceu com ruído, mas ainda nítida o suficiente para eu entender a gravidade do que estava vendo. Uma silhueta, parada exatamente atrás do motorhome, alta, muito mais alta do que seria possível para uma pessoa. Estava de pé, completamente imóvel, olhando, ou apontando, para a porta traseira. Eu puxei o zoom. A figura não tinha contornos de roupa, não tinha brilho nos olhos. Era um corpo escuro, quase sólido, mas com bordas irregulares, como se a luz não conseguisse encontrar forma definida. Eu congelei. Não apaguei a luz interna. Não me movi. Depois de quase 2 minutos, a figura se deslocou, mas não caminhou. Ela simplesmente reapareceu na lateral esquerda da câmera, depois na direita, depois na frente. Como se não estivesse caminhando no chão, mas circundando o motorhome por outro meio. A sensação era de que ela não pisava na terra. Eu desliguei o monitor, encolhi o corpo, puxei meu cobertor e fiquei ali, absolutamente paralisada. Não dormi nem um segundo, e o pior ainda viria. Quando o sol começou a nascer, finalmente tive coragem de abrir a porta. Não havia pegadas, nenhuma marca, nenhum sinal de nada. A terra estava intacta ao redor do motorhome. Mas ao caminhar para trás do veículo, percebi uma coisa que nunca mais esqueci. As pedras que estavam espalhadas no terreno no dia anterior tinham sido colocadas em círculo perfeito ao redor do motorhome. Um círculo grande, simétrico, quase matemático. Alguém, ou algo, havia definido um perímetro exato durante a noite, sem fazer barulho, sem deixar rastros e sem usar as mãos. Eu fiquei olhando aquele círculo por longos minutos. E a conclusão veio como um frio na espinha. A coisa não estava andando ao meu redor. Ela estava me cercando,
criando um limite, como se estivesse formando uma fronteira, um aviso ou uma prisão. Eu já voltei à Chapada muitas vezes depois disso, mas nunca mais dormi em áreas isoladas. Só fico em campings com outros motorhomes, porque naquela noite eu entendi uma coisa. A Chapada é bonita, é espiritual, é pacífica, mas a paz da Chapada não é falta de movimento, é o silêncio do que nos observa. E às vezes o que observa, caminha. E quando caminha, não deixa pegadas. Meu nome é Eduardo Pazin, tenho 46 anos e desde que comprei meu motorhome, já dormi em dezenas de lugares remotos do Brasil. Mas nenhuma noite, absolutamente nenhuma, foi tão aterradora quanto a madrugada em que decidi dormir sozinho em um mirante da Serra do Rio do Rastro. Porque naquela madrugada, alguém bateu na porta do meu motorhome. E quando eu chequei as câmeras, não havia ninguém. Pelo menos, não alguém humano. A Serra do Rio do Rastro é famosa pela estrada cheia de curvas, pela neblina imprevisível e pelos paredões de pedra. De dia, é deslumbrante. De noite, é um lugar que parece suspenso entre mundos. Eu sempre gostei de dormir em locais altos. A sensação de estar acima das luzes da cidade sempre me trouxe paz. Mas naquela noite eu descobri o seguinte: a altura não protege você. Ela expõe. E o que existe acima das nuvens nem sempre quer ser ignorado. Era começo de junho e eu estava fazendo uma viagem longa pelo sul do Brasil. A temperatura naquela noite estava perto dos 6 graus. A neblina vinha e ia rapidamente, criando blocos de escuridão e claridade alternados. Eu parei o motorhome em um mirante bastante conhecido, mas que estava completamente vazio naquele horário. O silêncio era absoluto. Nem vento, nem animais, nada. A vista, mesmo à noite, era hipnótica. Eu preparei algo quente, assisti um pouco de TV e fui dormir cedo, por volta das 10h30. Estava tudo normal, mas às 3 da manhã, as coisas mudaram. Acordei com uma leve vibração no chão. Não era forte. Era como se alguém tivesse encostado no motorhome por fora. Eu já tinha sentido coisas parecidas, então não dei muita importância. Mas quando estava prestes a voltar a dormir, algo bateu na porta. 3 batidas, secas, firmes, intencionais. Eu senti a pele arrepiar da cabeça aos pés. Ninguém passa por aquele mirante naquela hora. Ninguém. A estrada à noite é perigosa. A neblina é imprevisível. E a região fica praticamente deserta depois da meia-noite. Minha primeira reação foi ficar completamente quieto. A segunda foi tentar ouvir se havia vozes, passos, alguém respirando lá fora. Silêncio absoluto. Peguei o controle das câmeras e ativei a visão frontal. Nada. O mirante vazio. A estrada vazia. Neblina densa espalhada em pequenos blocos. Ativei a câmera traseira. Nada também. A lateral esquerda, a lateral direita, nada. Eu revisei todas as câmeras 2, 3 vezes. Tudo vazio, mas o som das batidas tinha sido claro, muito claro. Eu senti minha garganta secar, e aí veio o segundo sinal. O sensor de movimento do lado direito acendeu. Depois o do esquerdo, depois o da frente. Era como se algo estivesse circulando o motorhome. Eu tentei ver pela câmera térmica. E foi aí que o problema começou. A câmera não mostrava um corpo normal. Mostrava um borrão. Uma forma quente, difusa, sem bordas, como se a coisa não tivesse uma forma humana definida. E estava muito perto, encostada no motorhome. Eu congelei. Percebi que aquilo não era alguém pedindo ajuda. Era diferente. Era alguém, ou algo, verificando o motorhome. Como se estivesse estudando a estrutura. A sensação era horrível. A de que o motorhome estava sendo inspecionado. Às 3h16, a câmera frontal detectou um movimento intenso. A imagem ficou estática por um segundo, como se algo muito próximo tivesse bloqueado a visão. E então apareceu uma silhueta, alta, muito alta, mais do que qualquer pessoa que eu já vi. De pé, a menos de 2 metros da porta da frente. Eu puxei o zoom. E a imagem ficou ainda pior. A silhueta não tinha rosto. Não tinha contornos nítidos.
Era um corpo escuro, comprido, como se fosse formado por sombras muito densas. E o que me deixou apavorado foi perceber que a coisa se movia sem fazer qualquer som. Nenhuma mudança na pressão do ar, nenhum ruído de passos. E então ela ergueu o que parecia ser a cabeça, devagar, como se estivesse checando cada detalhe da cabine. E aí, a porta do motorhome vibrou, como se algo tivesse encostado nela com força, não empurrando, não batendo, apenas tocando, testando. Eu quase desmaiei de medo. Fiquei completamente imóvel, segurando a respiração, enquanto a criatura, porque não havia outro nome, deslizava de um lado para o outro, sempre colada ao motorhome. Às 13h23, o sensor de movimento traseiro apitou com intensidade máxima. A câmera acendeu automaticamente. E eu vi. A criatura estava atrás do motorhome. Mas agora, ao contrário de antes, estava curvada, com o corpo dobrado de forma impossível para um humano, como se estivesse tentando olhar por baixo do veículo. A imagem era terrível. E então, ela ergueu a cabeça novamente e ficou parada ali, observando, por quase 5 minutos. 5 minutos completos de silêncio absoluto, enquanto aquela coisa me examinava através da câmera, como se soubesse exatamente onde eu estava dentro do motorhome. E então, ela desapareceu. Simplesmente desapareceu da imagem. Sem movimento, sem direção, sem rastro. Um segundo estava ali. No seguinte, não estava mais. Nunca senti medo igual. Esperei até o sol nascer para sair. Abri a porta devagar e caminhei até a parte traseira do motorhome. O chão, como esperado, não tinha pegadas, mas havia algo pior. Algo que eu acredito que só eu poderia ter percebido. A neblina formava pequenos rastros de umidade nos vidros do motorhome. E na parte de trás, a condensação desenhou o contorno de uma mão enorme. Uma mão longa, com dedos finos e extensos, como se algo tivesse encostado ali por muito tempo. E mais, a altura da marca indicava que a criatura era muito maior do que um ser humano. Muito maior. Eu olhei aquilo por longos minutos, e a sensação que tive foi clara. A criatura não estava tentando entrar. Ela só queria saber quem estava ali. E por quê. Eu nunca mais dormi sozinho em mirante nenhum. Nunca mais parei em áreas remotas na madrugada. Nunca mais ignorei a sensação de estar sendo observado. Porque naquela noite, às 3 da manhã, na Serra do Rio do Rastro, eu descobri que existem coisas que não sobem a serra pela estrada. Elas sobem pela neblina. E elas chegam antes de você ouvi-las. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 38 anos. E já viajei de motorhome por praticamente todos os estados brasileiros. Mas nenhuma experiência me marcou tanto quanto a noite em que dormi sozinha no Jalapão. Entre dunas, cerrado e quilômetros de absoluto vazio. Porque naquela noite, luzes começaram a aparecer ao meu redor. Luzes que pareciam saber exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo. Quem já visitou o Jalapão sabe, de dia é calor, poeira, estrada de terra, travessia difícil. Mas à noite, o lugar se transforma em um vazio total, onde qualquer barulho ecoa como se fosse de outro mundo. Me disseram que seria seguro dormir ali, porque não há quase ninguém circulando no período noturno. Era verdade, e esse era o problema. A solidão absoluta pode esconder coisas, e as luzes que apareceram naquela noite não eram de carros, nem de motos, nem de drones. E definitivamente não eram humanas. Eu tinha saído da região do fervedouro Bela Vista no fim da tarde e peguei a estrada de terra em direção às dunas do Jalapão. A paisagem era incrível. Cerrado a perder de vista, vento quente, cheiro de poeira. A certa altura, decidi parar em um espaço aberto, plano, perfeito para motorhomes. Era um ponto conhecido entre viajantes, seguro, segundo diziam. Cheguei cedo, preparei um café, sentei do lado de fora e assisti ao pôr do sol. Foi um dos mais bonitos que já vi. Quando escureceu, entrei no motorhome, tranquei tudo e me preparei para dormir. E foi aí que a noite começou a mudar. Por volta das 10h30, percebi um brilho forte vindo da janela lateral.
Pensei que fosse lua, mas a lua naquela noite estava fina, fraca, quase invisível. Olhei pela janela e vi uma luz a cerca de 300 metros de distância, esférica, amarela, pairando poucos metros acima do chão. Pensei que fosse farol de carro chegando, mas ela não se movia como um farol, nem piscava, nem tinha a intensidade correta. Era redonda demais, perfeita demais, e estava parada. Antes que eu pudesse raciocinar, uma segunda luz surgiu, depois uma terceira. 3 luzes, paradas, observando, e todas apontadas na direção do motorhome. Meu coração acelerou. Eu desliguei as luzes internas e permaneci imóvel. As 3 esferas ficaram ali por longos minutos, e então começaram a se mover. Não rápido, não devagar, mas com uma fluidez que não parecia mecânica, como se estivessem deslizando no ar, e sempre mantendo a mesma distância entre si. Ativei as câmeras externas. O monitor mostrou as 3 luzes se aproximando lentamente do motorhome. Aproximavam-se como se estivessem rastreando a posição exata onde eu estava dentro do veículo. Eu desliguei tudo. Segurei a respiração. A primeira luz parou a uns 50 metros. A segunda ficou a uns 30. A terceira, a uns 15. Meu corpo inteiro ficou rígido. A maior de todas era a mais próxima, e ela oscilava como se respirasse. A luz não era uniforme. Era feita de camadas, como se tivesse algo dentro dela, algo se movendo. E então notei uma coisa ainda pior. A luz mais distante deu um salto, repentino, inteligente, como se tivesse decidido mudar de posição. E agora ela estava do lado direito do motorhome. A do meio passou para a esquerda, e a mais próxima foi para trás. Elas haviam me cercado, deliberadamente. E eu senti, pela primeira vez, que elas não estavam apenas pairando. Elas estavam analisando, estudando, tentando entender o que era o motorhome e quem estava dentro. A partir da meia-noite, a situação ficou insuportável. As luzes começaram a se aproximar muito mais. A de trás chegou a ficar a exatos 5 metros do motorhome. E nesse momento, percebi algo impossível. A esfera não iluminava o chão, nem o mato. Ela só iluminava a si mesma, como se violasse as regras normais de luz. Puxei o zoom na câmera, e então vi. Havia algo dentro da luz. Não humano, não animal, não definido. Era como uma sombra espiralada que se movia em círculos como se fosse viva. E então, como se tivesse percebido o zoom, a esfera parou completamente. E girou. Sim, ela girou no ar. Não como drone, não como lanterna, não como qualquer objeto físico. Ela girou como se fosse um olho procurando outro ângulo. Eu desliguei a tela imediatamente, mas o problema só piorou. O motorhome começou a vibrar. Levemente, depois mais forte, como se uma onda de energia estivesse passando pela lataria. Senti as paredes esquentarem, como se o ar ao redor estivesse sendo pressionado. A luz de trás se aproximou até ficar a menos de 2 metros. 2 metros. Parecia olhar diretamente para mim. Eu não conseguia respirar direito. Meu corpo inteiro tremia. E então, a luz desapareceu, instantaneamente, como se tivesse sido apagada, e apareceu do outro lado. Simples assim. Eu senti o estômago virar. Aquilo não era natural. Aquilo não seguia nenhuma lógica física que eu conhecia. E era inteligente. Depois de cerca de 3 horas de movimento constante, todas as luzes desapareceram ao mesmo tempo. Não se afastaram, não diminuíram, não subiram para o céu. Simplesmente deixaram de existir. Um segundo estavam lá. No outro, o mundo estava completamente escuro e silencioso. Tão silencioso que eu conseguia ouvir meu próprio pulso. Quando amanheceu, saí devagar e examinei tudo ao redor. Não havia pegadas, nem marcas de pneu, nem vestígio de drone, lanterna, farol ou qualquer coisa. Mas na areia, logo atrás do motorhome, havia algo perturbador. Um círculo perfeito, de aproximadamente 5 metros. A areia dentro dele estava queimada, como se tivesse recebido calor intenso, mas sem brasa, sem fogo, sem cheiro. Era como se a areia tivesse sido tostada,
por luz. Eu fiquei ali parada, sentindo o vento quente da manhã, e percebi que o círculo estava exatamente no ponto onde a luz mais próxima tinha ficado, e a sensação final veio como um golpe. As luzes não estavam se aproximando por curiosidade, elas estavam medindo. Ainda viajo de motorhome, mas nunca mais dormi no Jalapão, e nunca mais duvidei de relatos de luzes inteligentes no Cerrado. Algumas pessoas dizem que são fenômenos naturais, outras dizem que são espirituais, outras que são algo que não deveria existir. Eu não sei o que eram, só sei que me cercaram, me estudaram e deixaram claro que sabiam exatamente onde eu estava. E naquele deserto silencioso, eu entendi que a solidão não significa ausência. Significa que nada impede o que decide se aproximar. Meu nome é Roberto Lemos, tenho 55 anos e rodo o Brasil de motorhome há mais de uma década. Eu já vi muita coisa na estrada. Coisas bonitas, tristes, perigosas. Mas nada se compara ao que vivi numa madrugada gelada na Serra do Cipó. Porque naquela madrugada, eu parei para ajudar uma mulher na beira da estrada e descobri, minutos depois, que ela não estava realmente lá. A Serra do Cipó é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Cachoeiras, cânions, campos rupestres, natureza viva. Mas de madrugada é diferente. As montanhas formam sombras que parecem se mover. A neblina sobe devagar, como se escalasse a serra, e cada curva parece esconder um segredo antigo. Naquela noite, eu estava sozinho e descobri que há presenças na estrada que não querem carona. Elas querem atenção ou despedida. Era julho, época de frio forte na região. Eu tinha passado o dia em Santana do Riacho e estava voltando devagar, curtindo a viagem. A ideia era dormir num ponto afastado da estrada, onde já havia dormido antes, seguro, silencioso e plano. Por volta das 11h30 da noite, o frio apertou. A temperatura caiu para perto dos 9 graus. Eu fechei todas as janelas, liguei o aquecedor e continuei subindo a serra. A estrada estava vazia. Não passava nenhum carro. Céu limpo, lua alta, vento leve. Tudo normal. Até eu chegar à curva. Era uma curva longa, onde a estrada faz uma espécie de S suave. Logo que entrei nela, vi algo à frente. Uma mulher, parada no acostamento, sozinha, com vestido claro, comprido e sem nenhuma proteção contra o frio. Ela estava de cabeça baixa, braços soltos ao lado do corpo, sem se mexer. Meu primeiro pensamento foi: acidente. O segundo foi: alguém largou ela aqui. Reduzi a velocidade, mas conforme eu me aproximava, senti algo estranho. Uma sensação de ausência, como se ela não pertencesse àquele lugar. Não porque estivesse fora de contexto, mas porque parecia não ocupar espaço. Parecia leve demais, como se qualquer vento pudesse derrubá-la. Parei o motorhome a uns 5 metros dela. Abri a porta lateral, joguei uma luz fraca com a lanterna e chamei: moça, você tá bem? Ela não respondeu. Não mexeu os braços, não ergueu o rosto. Apenas continuou ali, com o corpo imóvel. E isso me deixou desconfortável. Pessoas assustadas se mexem. Pessoas perdidas olham ao redor. Pessoas feridas demonstram dor. Mas aquela mulher parecia não sentir nada. Absolutamente nada. Saí do motorhome e dei 2 passos na direção dela. Moça, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Ela levantou o rosto devagar, muito devagar, e aí senti algo gelar por dentro. Os olhos dela estavam vermelhos, não como irritados ou machucados, vermelhos como se refletissem algo que eu não conseguia ver. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu som, apenas um movimento labial. Eu tentei me aproximar mais, mas senti um peso enorme no ar, como se eu tivesse dado um passo dentro de uma sala onde alguém havia chorado por muito tempo. Uma tristeza pesada, antiga, espessa. De repente, ela levantou o braço e apontou para a curva logo atrás de mim. Eu virei o rosto e vi nada. A estrada vazia, escura, normal,
Mas quando olhei de volta para ela não estava mais ali. Não caminhou, não correu, não se afastou. Simplesmente não estava mais. Um segundo, ela estava a poucos metros de mim. No seguinte, o acostamento estava completamente vazio. Meu corpo inteiro travou. Senti o ar gelar ainda mais. Eu voltei correndo para o motorhome. Travei a porta e liguei todas as luzes internas. Tentei racionalizar. Tentei pensar que era imaginação, cansaço, frio. Mas a sensação dentro do motorhome piorou. Uma sensação de presença. Uma presença pesada. Como se alguém estivesse dentro comigo. Fui até a cabine e ativei a câmera frontal. Nada na estrada. Câmera lateral esquerda, nada. Câmera lateral direita, vazia. Câmera traseira. E aí meu sangue gelou. A mulher estava ali, exatamente atrás do motorhome, parada, imóvel, com o rosto voltado para a câmera e os olhos vermelhos brilhando com uma intensidade absurda. Eu quase derrubei o controle, mas quando pisquei, ela não estava mais na imagem. Apareceu à esquerda, depois à direita, depois na frente, como se estivesse circundando o motorhome sem caminhar. Como se estivesse sendo movida pela escuridão. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar. A câmera traseira registrou o movimento de novo, e dessa vez, quando olhei, ela estava muito mais perto, quase encostada na porta traseira, cabeça inclinada, olhos fixos. E aí aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Ela levantou o braço novamente e apontou para a curva. A mesma curva que ela havia apontado antes. Eu tentei olhar pela janela lateral, mas não consegui. Meu corpo não respondia. Foi um pânico completo. E então, num segundo, ela desapareceu da câmera. Mas o sensor traseiro continuou ativado, como se algo ainda estivesse ali, mas invisível. Fiquei parado na cabine por quase 1 hora, tremendo, esperando o sensor apagar. Quando finalmente apagou, eu ainda esperei mais meia hora antes de criar coragem para dirigir. Na manhã seguinte, desci a serra devagar, ainda abalado. E quando passei pela curva onde a vi pela primeira vez, havia flores, flores frescas, colocadas no acostamento, organizadas em formato de círculo. E no centro, uma cruz pequena, feita de galhos. Sem nome, sem foto, sem identificação, nada. Só a cruz. E no exato ponto onde a mulher tinha aparecido, eu parei o motorhome e senti o estômago revirar. Tudo fazia sentido agora. A mulher não estava pedindo ajuda. Ela estava presa. Ou repetindo uma despedida. Ou reencenando um momento. Eu não sei. Só sei que nunca esquecerei os olhos dela. E nunca esquecerei a sensação de que naquela madrugada eu não encontrei alguém vivo. Encontrei alguém que não conseguiu ir embora. Já voltei à Serra do Cipó várias vezes, mas nunca mais passei por aquela curva depois das 10 da noite. A estrada é linda, histórica, cheia de vida, mas também é cheia de memórias. E algumas memórias continuam esperando por alguém para vê-las, ou para entender o que elas tentam apontar. E naquela madrugada, eu fui essa pessoa. Mas eu nunca quis esse papel. Nunca. Meu nome é Ângela Tavares, tenho 50 anos e viajo de motorhome desde que me aposentei. Sempre fui apaixonada por natureza, silêncio e por dormir em lugares isolados. Mas há 3 anos, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, eu vivi algo que nunca consegui explicar. Algo que caminhou no teto do meu motorhome durante a madrugada, mesmo sabendo que aquilo não podia ser humano e nem animal. A floresta de araucárias tem uma beleza única. Troncos altos, esguios, copa estreita. Um silêncio profundo que lembra catedrais antigas. Eu sempre achei esse silêncio aconchegante, mas naquela noite ele parecia uma armadilha. Como se o próprio ar estivesse atento a cada movimento meu. E quando a escuridão tomou conta da mata, o que estava lá em cima do motorhome também pareceu acordar. Eu tinha passado o dia visitando pequenos povoados e estradas rurais, registrando fotos para um projeto pessoal. Final da tarde, encontrei um espaço plano, aberto, ao lado de um bosque de araucárias altas, perfeito para estacionar e dormir. Era um lugar bonito,
silencioso e aparentemente seguro. Fiz uma sopa, li um capítulo de um livro e fui dormir cedo. Lá fora, o ar frio e constante da serra criava um ambiente tranquilo. Tudo parecia normal, até perto da meia-noite. Acordei com uma sensação difícil de explicar. Não era barulho, não era vento, não era luz. Era peso. Como se o ar do motorhome tivesse ficado mais denso. Como se algo estivesse pressionando a estrutura, mas de forma sutil, quase imperceptível. Fiquei deitada alguns minutos, ouvindo o próprio coração. E então veio o primeiro som. Um deslocamento leve. Não de dentro, mas vindo do teto. Algo se movendo lá em cima. Meu corpo inteiro enrijeceu. Pensei em galhos caindo, animais, aves noturnas. Mas lá fora não havia vento. E não havia árvores grandes o suficiente perto do motorhome para algo cair sobre ele. Mesmo assim, respirei fundo e tentei me acalmar. Até que o movimento continuou, devagar, ritmado, como passos. Ativei as câmeras externas. Nenhuma mostrava movimento, mas o som se repetiu. Agora mais definido. Agora no centro do teto. Passos. Passos longos, regulares. Pesados demais para pássaros. Pesados demais para qualquer animal que pudesse subir ali. Eu senti o estômago revirar. O motorhome é alto. Muito alto. Nenhum bicho normal subiria até lá sem que eu percebesse. E a sensação do peso era estranha. Como se algo grande estivesse caminhando devagar, circulando a estrutura pelo lado de cima. Eu tentei ativar a câmera superior, uma câmera que só registra variações térmicas. E quando a imagem surgiu, meu sangue gelou. Havia uma forma quente, caminhando sobre o teto. Não era um corpo humano. Era maior, muito maior. A forma parecia esguia, alongada, com membros longos demais para qualquer criatura natural. E o modo como se movia não combinava com nenhum animal quadrúpede. Era bípede. Passos longos, pausados, como se estivesse explorando a estrutura e decidindo onde pisar. Eu desliguei a câmera imediatamente, mas o som continuava. Um passo, outro, como se a coisa estivesse dando uma volta completa no teto. E aí o pior aconteceu. O motorhome vibrou, não como se algo tivesse pulado, mas como se o peso tivesse se redistribuído, como se a criatura tivesse se abaixado ou se aproximado. Por volta de 2 da manhã os passos pararam. Silêncio total. Eu prendi a respiração. E então, lentamente, um som surgiu na parede lateral superior. Não era passo, não era arrasto. Era como um toque. Um toque lento, preciso, metódico. Como se dedos longos estivessem sentindo o motorhome, percorrendo a parede, descendo. O som passou da lateral para perto da janela. Eu recuei para o outro lado da cabine, ofegante. A sombra, captada pela câmera térmica, desceu alguns centímetros na parede externa. Mas não havia nada lá fora que pudesse estar fazendo aquilo. A criatura, seja o que fosse, parecia procurar o ponto mais frágil da estrutura. A porta, a janela, um canto. Eu desliguei as luzes e fiquei imóvel. A câmera térmica mostrou a presença novamente. Agora ao lado da porta. Muito próxima. Muito grande. E então, ela se inclinou. Sim, o ponto quente se inclinou, como se estivesse examinando a entrada. Eu senti o coração parar. A presença ficou ali, por longos 20 ou 30 segundos. E então, a forma deixou a porta. Voltou a subir o teto. Passou por cima e desapareceu do alcance da câmera. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente, cheio de intenções. Eu não consegui dormir. Fiquei ali até o amanhecer, segurando uma lanterna que não ajudaria em nada se aquilo voltasse. Quando o sol finalmente apareceu, saí do motorhome com muito cuidado. Andei ao redor do veículo e vi algo que me arrepiou da cabeça aos pés. No teto havia marcas, não pegadas, não arranhões, mas uma espécie de trilha de poeira compactada, como se algo grande, com pés estreitos e longos,
tivesse pressionado levemente a superfície enquanto caminhava. A distância entre as marcas era absurda, muito maiores do que passos humanos, muito simétricas para serem de animais. Analisei tudo com calma. E então me dei conta de algo que me deixou nauseada. Para uma criatura alcançar o teto do motorhome, ela teria que ter mais de 2,5 metros de altura ou capacidade de escalar superfícies lisas, ou simplesmente ter subido sem esforço algum. Nada disso fazia sentido. E a sensação final que me acompanhou por dias foi a seguinte: seja o que for que caminhou no teto naquela madrugada, não estava curioso, não estava perdido, não estava assustado, estava inspecionando. Eu já dormi em muitos lugares remotos desde então, mas nunca mais dormi perto de araucárias, nem perto de bosques altos demais, nem onde o silêncio parece mais pesado que o normal. Porque naquela madrugada, eu aprendi uma coisa simples: existem presenças que caminham acima de nós, presenças que observam de cima para baixo, presenças que conseguem alcançar lugares onde nenhum animal alcançaria. E quando elas escolhem caminhar sobre o seu abrigo, não é por acaso. É porque querem saber se você está acordado ou esperando. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.